O que acaba com o patrimônio de qualquer investidor é exatamente a ganância. A ganância, a vontade de você querer pegar aquela tacada perfeita, querer colocar todo o seu capital em um único ativo, ou não vai, ou racha. E muitas das pessoas que têm essa mentalidade, elas vivem procurando a grande altcoin season. Acreditando que dessa vez a gente vai ter a grande altcoin season. Acreditando que Ether não é uma altcoin e que ele vai para US$ 10.000, porque Ether é a segunda maior cripto que nós temos, a maior blockchain de DeFi, a maior ladainha que nós temos. Porque afinal de contas, não adianta de nada a gente ter fundamento no projeto se a gente não tem demanda por esse projeto. Porque o que dita o preço do ativo é a lei da oferta e da demanda, e não o fundamento dele. E hoje eu vou te mostrar mais uma vez o que está acontecendo com o capital rotativo e como que está o cenário para as altcoins. Eu sei que as quedas elas são intensas e muitas pessoas acreditam que elas já chegaram no fundo. Mas saiba, meu caro, que se você quiser enriquecer, você precisa controlar essa sua ganância, essa sua vontade de pegar uma grande exponencialidade dentro do mercado cripto. Vou te provar também que você ir de pouquinho em pouquinho, pedra sobre pedra, você consegue construir um castelo com o mercado cripto, beleza? Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, eu quero reviver um post que eu fiz dentro de uma comunidade antiga minha dentro do Facebook, que foi dia 23 de janeiro de 2023. Coincidência, né? 23 e 23. Mas olha só a legenda desse post. Na minha opinião, o fundo das criptos foi confirmado. Não formado, mas sim confirmado. Não acho que a bull run ela vem logo agora. Obviamente, né? Eu não acreditava que a gente ia subir ali em linha reta. Mas eu acho improvável o preço voltar nos US$ 15.000, como acho impossível ele ir nos US$ 10.000. Ousado falar que achava impossível, mas sim, olhando para dados, é o que eu tinha na minha frente. Saímos da fase de capitulação com confirmação do Soper. E o porquê que eu tô te mostrando esse post aqui? Porque isso daqui é uma prova viva de que sim, dá pra gente identificar tanto os bull markets quanto os bear markets também. Dá pra gente identificar qualquer fase do ciclo do Bitcoin. Isso pela beleza da análise on-chain. Somente as criptos têm essa análise, somente o Bitcoin tem o tanto de informação e o período de vida ideal ali para que a gente consiga fazer essa análise. Ou seja, a análise on-chain ela é extremamente fundamental para a gente tomar boas decisões de compra e de venda e também saber qual estratégia que nós vamos utilizar em cada fase do ciclo. Estou revivendo esse post aqui de 2023 porque eu vou te mostrar como que está esse indicador nesse momento e o que esse indicador ele fala, beleza? Mas antes a gente vai comentar ali um pouquinho sobre a grande altcoin season e se Ether é ou não uma altcoin. Bom, quando a gente olha para essas linhas aqui, a gente consegue ver exatamente o capital rotativo dentro do mercado cripto. A quantidade de dinheiro que a gente detém ali dentro do Bitcoin, dentro das altcoins, dentro de Ether, dentro de stablecoin, dentro de ouro, a gente consegue verificar tudo aqui dentro. Eu quero que você veja que quando a gente olha para as altcoins ali de maneira isolada, a gente teve uma boa performance das altcoins acontecendo no final de 2024. Esse foi o melhor período para a gente ter esses ativos na carteira, mas também o melhor período para a gente se desfazer foi no final de 2024. E veja que o capital ele continua saindo de dentro das altcoins. Se o capital está saindo de dentro das altcoins, não tem por que a gente olhar para esse ativo. Quando a gente olha para Ether, Ether teve uma boa performance ali que aconteceu entre abril de 2026 até agosto de 2025, né? Abril de 2025 até agosto de 2025, porque a gente teve muita entrada de capital dentro desse ativo. O que está acontecendo desde agosto de 26? O capital está saindo desse ativo de uma maneira bem acentuada, principalmente na última queda que nós tivemos. Grandes investidores estão saindo desse ativo.
E quando a gente olha para onde esse capital está fluindo, olha para onde que o capital está fluindo, para stablecoin. Aqui a gente já tem uma resposta clara de qual que é a mentalidade desses investidores. Se eles estão se desfazendo dos cacarecos e acumulando stablecoins, significa que eles estão vendo não valor nesses ativos nesse momento. Significa que eles estão querendo preservação patrimonial, não exposição ao risco. Simples assim. Eles estão saindo das suas posições desses ativos e concentrando as suas posições em um ativo mais estável. Por que que eles estão fazendo isso? Ué, porque a gente não teve o pivô de baixa no gráfico semanal? O sinal que todo mundo esperava para ditar se nós estamos em bull market ou se nós estamos em bear market? Não era o sinal onde a partir dali tudo iria crashar? Então, esse sinal ele aconteceu há alguns dias. A gente tem um pivô de baixa dentro do gráfico semanal. E eu sempre falei para você, nunca espere esse sinal para você tomar uma decisão de saída, porque esse sinal ele aconteceu nos 80 mil dólares com um flush até os 59 mil dólares, ou seja, um movimento muito tardio, uma queda praticamente de 50% de toda a movimentação que nós tivemos de alta ao longo dos últimos anos dentro do Bitcoin. Entendendo isso daqui, entendendo que esse capital ele está fluindo para stablecoins, a gente sabe que não é o momento da gente olhar para esses ativos. Olha só, o próprio Bitcoin ele está com dificuldade de receber capital desde ali de junho de 2025. Por conta disso, a gente deve ser muito mais conservador. Aqui, se a gente for investir dentro do mercado, e eu mostrei para você que eu estou comprando Bitcoin dentro da carteira Rumo ao Milhão e vou te explicar o porquê que eu estou comprando, mas eu sei que isso daqui não é posição de longo prazo. Posição de longo prazo é quando a gente tem injeção de capital de uma maneira massiva dentro dos ativos. Em um cenário como esse, onde as pessoas estão correndo para stablecoin, cara, aqui a gente só pode aplicar a estratégia de preservação patrimonial. Solana, que é um ativo que performou super bem ao longo desse ciclo aí, a gente está vendo que entregou uma queda de 77%. Isso daqui é um bear market extremamente acentuado. Ver uma desvalorização de 74%, sim, é exatamente a gente ver o ativo perdendo um valor bem expressivo. Nesse momento, Solana não tem suporte, a gente vê que ela está durante um período aqui onde não teve tantos retestes assim, onde não teve tanta confirmação de preços de entrada, então a gente vê que um ativo ele está sem suporte. Sem falar que quando a gente olha para a média de 200 períodos em gráfico diário, ela está apontando para onde? Para baixo. Olha só a última movimentação de baixa que nós tivemos nesse ativo. Eu sei até onde vai a queda de Solana? Não. O que eu sei é que eu prefiro ficar fora desse ativo até que ele encontre o seu fundo, até que ele reverta novamente a sua tendência e passe para uma tendência de alta. Quando isso acontecer, é a hora da gente olhar para esse ativo. Quando o capital rotacionar para as altcoins, é a hora da gente olhar para esses ativos. Significa que a gente vai comprar no preço mais barato? Talvez não, porque se a gente olhar para uma reversão de tendência somente dentro da média, tá? A gente não está utilizando a análise on-chain aqui, a gente está falando que iríamos comprar Bitcoin, Solana em 20 dólares, sendo que ela teve uma mínima de 8 dólares, entregou uma alta de 160% e não foi capturado. Mas eu quero que você saiba que 160% é apenas uma fração de tudo que ela entregou, porque ela entregou mais 1.200% pela frente. Sim, aguardar a reversão de tendência não é comprar no preço mais barato, mas é comprar com menos risco o possível, porque nós estamos revertendo a tendência. Polkadot, as pessoas que estão tentando capturar o fundo de Polkadot, fundo esse que não é formado desde 2021, a gente está vendo que Polkadot simplesmente... Isso daqui parece que está indo a zero, cara. A gente está com 97% de desvalorização. Ao longo de toda a trajetória de Polkadot, ela só entrega alguns rallies. Ótimos momentos para a gente fazer trade no ativo. Lido, um ativo aí que tinha um maior TVL, ainda deve ter o maior TVL, que é exatamente um bom projeto, que tem fundamento aqui ó para dar e vender. Quando a gente olha para Lido, cara, desde o lançamento ali, desvalorização absurda de 91%. Tudo que Lido consegue entregar é exatamente uma movimentação de alta, 150% ali, para depois entregar uma queda de mais 80% pela frente. Ou seja, um ótimo ativo para a gente fazer trading. Eu quero que você entenda que contar com essa grande altcoin season é pior do que contar com ovo dentro da galinha. Isso é muito pior. Ou é você contar com ovo no pintinho ainda, meu caro, porque é algo muito incerto de acontecer. Entenda,
Essa grande altcoin season, ela só irá acontecer em um ciclo de expansão monetária e não contração monetária. E olha só, não venha falar que expansão monetária é redução da taxa de juros, não acredite que a liquidez que o Fed está injetando é na economia real, porque não é dentro da economia real. Quando a gente tiver uma expansão monetária, a gente vai ver todo mundo com mais abundância, todo mundo enriquecendo e não um mundo de maneira escassa, desemprego, as pessoas simplesmente perdendo salário, cortes dentro das empresas reduzindo o custo. A gente não vai ver um cenário como esse, a gente vai ver um cenário de expansão, onde as empresas estão contratando, investindo, buscando novos operacionais, buscando novos funcionários. Aí nós estaremos em um ciclo de expansão monetária. E aqui nesse ciclo a gente vai ver as altcoins performando muito bem. Mas até esse dia chegar, apenas trade as altcoins, nada mais. Não queira holdar esses ativos, não queira acreditar que LIDA está descontada e também não queira acreditar que Ether não é uma altcoin. Porque olha só, se a gente for falar o que é altcoin ou o que não é altcoin, Solana tem menos cara de altcoin do que Ether. Porque a gente vê que Solana pelo menos subiu ali, ela foi na sua máxima histórica, está entregando uma retração aqui ok, quando a gente olha, obviamente, para o valor que ela está, é o mesmo valor de setembro de 2021, mas pelo menos esse ativo entregou uma performance ao longo do ciclo. Se a gente olhar ali, ó, entre o fundo e o momento que ele está, ele ainda tem quase 1000% de alta. Agora, quando a gente olha para Ether ali, a gente vê uma performance de 120% depois de quantos anos, cara, que a gente está aqui em lateralização, mesmo o preço de fevereiro de 2021, o ativo não conseguiu romper máxima histórica, ainda já entregou uma queda aí novamente de 60%, lateralização total. Daqui a pouco a gente volta no preço de janeiro de 2018, ou seja, sabe aquela pessoa que gosta de holdar bons projetos? Aquela pessoa que ela veste o chapéu de arquiteto, porque afinal de contas, para mim quem gosta de projeto é arquiteto. Então, essa pessoa, esse arquiteto, desde 2018, ele está simplesmente brincando de fazer dinheiro. Ele está fingindo que está enriquecendo. Na verdade, ele está acumulando um saldo dentro de uma carteira digital, que aquilo nunca foi realizado para a vida real, que aquilo não entregou reais lucro, que no final das contas aquilo não mudou a vida da pessoa. Agora, se o cara não é um arquiteto e sim um investidor, ele está focando em dinheiro, em multiplicação de patrimônio. Ele compra o ativo e ele vende o ativo, ele coloca o lucro no bolso, ele sai fora, ele espera uma próxima oportunidade, ele faz de novo, ele vai repetindo, e quando ele olha para o capital dele, o patrimônio dele está crescendo ao longo do tempo. E não, o patrimônio dele não está crescendo em uma wallet, em uma soft wallet ou em uma hard wallet. O patrimônio dele está crescendo na vida real também, porque ele está aproveitando a vida, está indo nos restaurantes, escolhendo aquilo que ele quer comer pelos ingredientes e não pelo preço do cardápio, comprando aquele carro de quando ele sonhava como garoto, que ele brincava ali e nem sabia se seria possível ou não realizar aquilo. Ele está realizando aquilo, é provendo segurança, liberdade, conforto para sua família e tendo uma vida abundante, uma vida próspera, fazendo jus à vida que ele recebeu, simplesmente aproveitando a vida real e não a vida dentro do metaverso. Não adianta de nada você ter um monte de Ethers dentro de uma soft wallet, um monte de Land no metaverso ou um monte de macaco dentro de uma wallet e sendo que na vida real você continua medíocre, com o mesmo carro, no mesmo apartamento, vivendo a mesma vida. Sua vida tá passando, meu caro, e saiba que essa vida ela é limitada. Então, se você quer utilizar o mercado financeiro, utilize ele para multiplicar patrimônio, para multiplicar dinheiro e não para acumular bons projetos. E o porquê que eu estou falando isso para você? Cara, olha para a carteira Rumo ao Milhão, olha exatamente para esse gráfico aqui, olha o acúmulo de patrimônio que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Uma carteira que eu me dispus mostrar para todo mundo como sair do zero, fazendo aportes recorrentes durante uma primeira fase, onde eu trabalhava, separava o valor ali que eu tinha para poder aportar semana após semana, multiplicava esse dinheiro, preservava, multiplicava, preservava. Hoje, quando a gente olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele já não precisa de mais aportes, mas é uma carteira onde eu aplico várias estratégias que me fizeram chegar nos meus múltiplos milhões. E eu estou mostrando para todo mundo como todo mundo pode chegar nesse primeiro milhão. Obviamente,
market que não é rápido e não é fácil. É uma jornada longa que leva alguns anos ali, a gente já tem 3 anos de carteira rumo ao milhão e saímos do zero e conquistamos mais de $52.000 nesse momento, um quarto do caminho já foi percorrido. O próximo ciclo pode ser que a gente atinja os múltiplos milhões devido à projeção que eu tenho dentro da carteira rumo ao milhão, mas o fato é que a gente precisa de tempo para fazer tudo isso, construindo tijolo por tijolo, para que a gente tenha um castelo de pedra. E o melhor, isso daqui pode se transformar em um império lá na frente. Agora, se você quer acreditar na grande altcoin season, se você quer acreditar que Ether vai para $10.000, que essa é a sua chance perfeita de comprar um bom projeto barato, meu caro, saiba que você está construindo um castelo de areia. E esse castelo, ele até pode ficar de pé durante um período, mas no longo prazo, ele não vai perdurar. Então jogue esse jogo de uma maneira estratégica. E a carteira rumo ao milhão, ela é a prova viva disso. Nós investimos em altcoin? Com certeza. Se a gente olha para 2024, a gente fez ótimos investimentos em altcoins. Inclusive, essa porrada que nós tivemos aqui foi por conta de altcoins. A gente investe em metais? Sim, claro que investimos em metais. Inclusive, essa porrada que nós temos aqui, principalmente por conta de ouro. Nós abrimos trades? Sim, depende do momento. Nesse momento aqui do ciclo, a gente não fazia um trade dentro da carteira rumo ao milhão. Simplesmente acumulava, estava no começo do ciclo de alta. Lá para frente, a gente começa a fazer exposições de trade no começo, mais hold, então é uma carteira dinâmica. Inclusive, se você quiser ter acesso à carteira rumo ao milhão, link na descrição. Bom, quando a gente olha para o ciclo do Bitcoin, nós batemos a nossa euforia, tá? Nós saímos de capitulação, batemos a nossa euforia, nós podemos contar com uma próxima capitulação cíclica. Por quê? Isso sempre aconteceu. Euforia, capitulação, euforia, capitulação, euforia, capitulação. Corona Crash, ele gerou uma mini capitulação também. A gente teve uma capitulação no meio do caminho. Aqui a gente precisa contar com uma nova capitulação. Demanda por Bitcoin? Extremamente negativa. E por que eu venho comentando com você sobre bear market há muito tempo, desde 2025? Por conta da diminuição da demanda. Simples assim. Não vou aguardar o pivô de baixa para definir se nós estamos em bear market ou bull market. Novamente, eu já falei para você, eu prefiro estar errado no rótulo bull market e bear market, mas com dinheiro no bolso. Durante meses eu falei para você que nós estávamos em bear market profundos e durante meses eu estive errado, só que a carteira rumo ao milhão estava fazendo dinheiro enquanto eu falava que nós estávamos em bear market, porque essa visão de estar em bear market me fez rotacionar o capital para ouro, proteger todas as minhas operações dentro do mercado cripto, liquidar todos os ativos 10 de outubro de 2025. Carteira rumo ao milhão não perdeu um centavo, porque nós já estávamos em preservação patrimonial e fazendo trade dentro do Bitcoin. E eu sempre falei para você, porque para mim não importa estar certo ou estar errado, se é bull ou se é bear. O que eu quero é fazer dinheiro. E sim, é apenas um rótulo que a gente coloca no mercado. Mas a real vantagem é você ter vendido em $120.000 e não no pivô de baixa quando o bear market ele é confirmado. Nesse momento, quando a gente olha, demanda extremamente negativa para o Bitcoin. Podemos esperar que a gente vai mais para baixo ainda. O Soper, aquele indicador que eu comentei com você que em 2023 me fez construir esse post falando que nós confirmamos o fundo do mercado, é exatamente esse indicador que nós temos aqui. Aqui nós estamos olhando para uma média de 7 dias, tá? A gente pode olhar ele para uma maneira diária também, só que ele tem um pouco de ruído. Quando a gente olha para longo prazo, é melhor olhar para uma média de 7 dias. A gente vê que o Soper ele está abaixo dessa linha neutra aqui. E o Soper ele dita como está o sentimento dos investidores. Acima da linha preta significa que os investidores eles estão com apetite para injetar mais capital para dentro. Tá todo mundo feliz, todo mundo acreditando que é bull market, então a gente sabe que o sentimento ele está mais saudável. Quando estamos abaixo dessa linha aqui, o sentimento ele é mais negativo. Veja como que o bear market ele funciona. A gente vai ficar abaixo dessa linha aqui durante um longo período. Quando a gente confirmar movimentações de alta acima dessa linha, o bear market ele acabou. Do mesmo jeito, o bull market ele acaba quando a gente começa a fazer transições entre essa linha. Por exemplo, a gente vem de um bull market, primeiro a gente começa a transitar abaixo dessa linha, a gente começa a costurar o Soper. Isso daqui é um sinal de que o ciclo está acabando. Quando a gente entra abaixo do Soper e se mantém abaixo dessa linha preta aqui, nós estamos em bear market profundo. Quando a gente for voltar para um bull market, a gente vai costurar mesmo movimento que a gente fez
por exemplo, do bull para o bear, a gente vai fazer do bear para o bull, depois a gente vai confirmar, a gente vai ficar acima dessa linha, porque nós estaremos dentro de um ciclo de bull market. A partir do momento que a gente começar a costurar essa linha aqui para baixo, opa, nós estamos com sinais de que sim, estamos em bear market. Mergulhou? Bear market profundo acontecendo. A gente pode olhar isso em escala diária para a gente ver as rejeições ali diária também, mas o ponto é que o mesmo indicador que em 2023 mostrou para mim que havia uma confirmação de formação de fundo cíclico, hoje ele está mostrando para mim uma confirmação de bear market profundo, e isso se dá por conta das realizações de prejuízo que nós estamos tendo. Os players estão com medo, as pessoas estão desesperadas e vendendo a qualquer custo todos os seus satoshis. Isso significa que nós estamos em um bear market profundo. Aqui, estratégia de preservação patrimonial. Aqui é o momento de vestir o chapéu de trade e tirar o chapéu de arquiteto. Na verdade, joga esse chapéu de arquiteto no lixo, porque isso daqui não vai te ajudar a fazer dinheiro. Quando for o momento, a gente coloca o chapéu de holder, mas nesse momento é o momento da gente fazer trade nos ativos, beleza? Bom, no curto prazo eu comentei com você que eu espero conseguir abrir novas posições de compra dentro do Bitcoin, porque market makers deixaram muitas ordens de compra aqui dentro dessa região. Acredito que sim, Bitcoin ele vai ficar lateral aqui durante um período, tá? Se ele me der oportunidades, farei novas entradas dentro desse ativo. Afinal de contas, dentro da carteira Rumo 1 Milhão, a gente já fez uma compra de Bitcoin em 66 mil dólares e a gente aguardou pacientemente a faca cair e bater no chão. O preço ele veio de lá dos 90 mil dólares, batendo 80, 77, 75, 70, 60, bateu no chão, a gente visualizou isso, aquilo voltou a subir, em 66 a gente pega, ótimo. Se a gente tivesse tentado fazer DCA ao longo dessa queda, nesse momento a gente estaria correndo para ficar no 0 a 0, correndo para sair de uma posição simplesmente sem lucro e sem prejuízo. Passaria os dias trabalhando, tentando recuperar o dinheiro de uma posição que eu não coloquei stop, mas não, pelo contrário, a gente está com lucro mínimo aqui, nem vou considerar lucro nesse momento, mas a gente está tranquilo, aguardando para que a gente possa montar novas posições dentro dessa região, e caso o ativo venha perder essa região, esquece, eu não vou ficar segurando essa posição. Sim, eu vou estopar, porque o stop é a melhor estratégia que qualquer investidor ele tem ao seu lado. E lembrando que se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, ou melhor, se você quiser copiar e colar os meus resultados esses que é exatamente esse patrimônio que você está vendo aqui, que está subindo desde outubro de 2026, olha para o dia 10 de outubro de 2026 que a gente não perdeu nada ali com a queda que nós tivemos dentro do mercado, patrimônio subindo, valorizando desde o seu início ali. Se você quer copiar e colar todos os resultados dessa carteira aqui, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo 1 Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo 1 Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu expliquei que é a carteira Rumo 1 Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, porque a carteira Rumo 1 Milhão não é uma lista de 10 bons ativos com um gráfico pizza para você seguir nos próximos meses e eu faço uma atualização semanal. Não. A carteira Rumo 1 Milhão é uma carteira minha onde eu tomo todas as decisões de maneira transparente. Preço de entrada, preço de saída, estratégia, patrimônio ali do começo, do zero até aqui, para que você possa acompanhar toda a dinâmica. Eu simplesmente mando na tela do seu celular aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo e qual que é a estratégia. Te explica aqui abaixo que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui, aonde você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Tá deslogado aqui. Aonde você vai ver todas as minhas estratégias de compra e de venda, ponto de execução, você só precisa copiar e colar essas minhas decisões. O app está deslogado ali, mas é exatamente essa plataforma aqui, onde você vai ter acesso também pelo computador ali, para você poder ver quais são as minhas decisões de compra e de venda, acompanhando passo a passo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas.
Sim, aceite que nós estamos em bear market profundo. Sim, aceite que a altcoin season ela não vai acontecer agora. Se você tivesse acreditado nisso nos últimos anos, você não teria perdido a quantidade de dinheiro que você perdeu. O erro ele foi cometido no passado, mas saiba que você pode corrigir a sua vida daqui para frente e não para o que aconteceu lá para trás. Entenda isso e venha nesse jogo para multiplicar dinheiro e não para acumular bons projetos, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!